Bom dia, paz do Senhor. Vamos lá acordar para mais um momento de devocional e oração na palavra de Deus. Amém? Vou estar aguardando vocês, aqueles que podem estar conosco até as 2 horas da manhã, para a gente finalizar o livro de Efésios. Glória a Deus. Bom dia, Darli, Tânia, olá. Veronique, bom dia, Pastor Charles, paz do Senhor, que honra o Senhor aqui, obrigada por ter vindo. Deixa eu voltar aqui para me ler mais. Evilandro, bom dia. Amore, bom dia. Bruna, oi Bruna, como que você está? A gente precisa conversar. Bom dia. Então hoje nós vamos finalizar o livro de Efésios e nós vamos amanhã entrar num novo livro. Provavelmente vai ser Esther, é isso? Quero ouvir de vocês. Teve uma votação aí que as pessoas pediram Esther. Ou Atos, livro de Atos. Me falam aí o que vocês querem, ou qualquer um outro também. Não tem problema, qualquer um livro. Nosso objetivo é ler a Bíblia Sagrada inteira. Você já parar para pensar, nós lemos 3 livros inteiros já. E estudamos versículo por versículo, com profundidade. E vocês escolhem aí qual que vocês querem. Glória a Deus. Se vocês querem o livro de Esther. O livro de Esther, ele não é só casamento, tá? Então, às vezes, os homens podem ficar constrangidos de estudar o livro de Esther, achando que vai ser um estudo só sobre casamento e conquista nessa área afetiva. Não é só isso, tem segredos do livro de Esther, pactos, editos fortíssimos, tem assim instrução bíblica preciosa no livro de Esther. Não esqueça que tinha um homem por trás disso, e o rei Dario, titulado Assuero, e havia também um tio, um primo, que estava por trás no contexto dessa história, que tudo isso ele traz um aprendizado em muitas áreas que são importantes. Amém? Domino o livro de Esther, trás para frente, frente para trás, do meio para frente. Não só Esther, muitos livros graças a Deus. Então vamos Esther, a partir de amanhã. Então vamos lá, vamos estudar com profundidade o livro de Esther. Hoje nós vamos finalizar o livro de Efésios, então já convido todos vocês, eu já abri no livro de Efésios, capítulo 6. Ontem nós finalizamos o capítulo 5, finalizamos trazendo os princípios na questão de conceito marido e esposa. Aprendemos muitas coisas e hoje nós vamos falar deveres, princípios dos filhos e vamos entrar a partir do versículo 10 em guerra espiritual da vida dos cristãos, amém? Por que a guerra espiritual é importante? Porque o mundo espiritual ele é revelado desta forma, então a gente vai entrar nisso também hoje, amém? Então vamos lá, deixa eu dar mais oi. Oi Andresa, oi Adriana Scalione, bom dia. Tatiana tá aqui todo dia comigo. Edna também. Lilian, como que tá Lilian? Também tá todos os dias aqui comigo a Lilian. Glória a Deus. Então vamos lá? Livro de Efésios, capítulo 6, finalizando esse livro tão importante que nos traz o poder espiritual do homem interior. Eu acho que a gente vai ter assim mais um telespectador aqui, ó. Você desceu pra cozinha, amor? Então vamos lá. Além de dar um beijo, eu não sei se hoje acaba não, porque esse capítulo rico desse jeito, talvez você faça em 2 dias. 2 dias? Mas Esther, para mim, vai ser uma bênção muito grande. Vamos lá, vamos tentar terminar.
Livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 1. Então vamos relembrar o propósito do apóstolo Paulo. Pois é, ele só desceu e já subiu aqui. O propósito do apóstolo Paulo ali em Éfeso. O propósito dele é o quê? Despertar o poder espiritual do homem interior. O homem interior, nosso homem interior, nossa pessoa espiritual tem um poder e uma força que a Bíblia Sagrada diz que se for revelado esse poder, se nos for trazido à consciência esse poder, nós poderíamos adquirir coisa que nem imaginamos e nem sonhamos ou foi chegada ao nosso coração. Ali, o apóstolo Paulo, ele traz esse despertamento do poder espiritual na igreja em Éfeso. Vale também lembrar que ele estava trazendo uma palavra aos judeus e aos gentios, unindo os dois, porque os gentios agora eles tinham que se sentir pertencente àquele meio, mas mudar o comportamento, o estilo de vida, e esse comportamento tinha que ser adequado, alinhado ao comportamento judeu. Ora, se esses comportamentos fossem alinhados, o reino de Deus, o mundo espiritual, ele começaria a trabalhar e operar na sua profundidade. Agora nós vamos falar sobre os filhos. Ele vai falar para os filhos, mas vamos lembrar, quando o apóstolo Paulo fala para os filhos, ele está falando também para os filhos dos gentios. Por quê? O conceito família dos judeus, ele tem um conceito diferente do conceito família do brasileiro, da nossa nação e de qualquer outra nação. São diferentes. Família para o judeu é um propósito, família para o judeu é uma missão. Família para o judeu é um âmbito religioso, é um projeto. Família em outros meios culturais, em outros meios sociais, às vezes não são levados em tanta consideração assim. Ainda mais os gentios, que eles eram criados no paganismo, eles eram criados ali na macumba, eles eram criados ali na idolatria. Então era um tempo onde o que? Começou a se dividir os princípios verdadeiros. Não era para ser assim. Todos nós era para ter mantido a mesma linhagem a partir de Adão. Depois, quando a gente fizer o estudo de Gênesis, que é um livro interessante da gente estudar junto também, as linhagens elas foram tomando por causa do pecado, elas foram tomando separação. Foi havendo separação. Não era. Agora está tendo o quê? Um resgate. Então uma coisa que é importante eu também falar isso para vocês, para não gerar confusão. Nós não estamos falando que o comportamento judeu, que o povo judeu é o comportamento excelente. Nós estamos trazendo um preciosismo para ele. Nós precisamos entender que eles são desde o princípio. Nós que corrompemos, nós que saímos da linhagem. Então nós saímos da linhagem desde Adão, da criação de Adão e dos filhos de Adão. Então essa a linhagem do princípio manteve e outras linhagens se corromperam. Vale a pena lembrar também que, por isso assim, essa questão, deixa eu abrir um parênteses aqui, de briga cultural, você tá falando de tal cultura, você tá menosprezando tal cultura, tentando alinhar as culturas, tem que ter um despertamento para as culturas e também para os traços sociais. Esse tipo de argumento comigo não cola. Por quê? Só saber genealogia e o livro de Gênesis, essa historinha, ela quebra, ela cai. Por quê? Os conceitos culturais foram mudados pelo pecado. O povo hebreu, o povo de Deus que permaneceu, ele permaneceu com a sua mesma cultura. Outros foram se corrompendo e nós nascemos nessa linhagem da corrupção. Agora, vale a pena lembrar também que todos os povos falavam, era tanto só um povo que todos falavam a mesma língua.
por causa do despertamento para o ocultismo, do paganismo, levantando a Torre de Babel para consultar outros deuses, os mortos, os astros, foi o que? Separado, havendo separação de línguas. Então, vale a pena lembrar, quando nós falamos que devemos nos adaptar e voltarmos para o despertamento para o povo judeu, nós estamos falando que nós estamos voltando a nós mesmos no princípio. Esse é o povo que permaneceu. Quem se corrompeu fomos nós. Quem teve uma lapidação cultural negativa fomos nós, aqueles que não permaneceram. Quem teve uma lapidação negativa social fomos nós. Por quê? Porque nos corrompemos nas linhagens desde Gênesis. Então, na verdade, não é que o povo judeu ele é tratado com preciosismo, não, ele é visto como referência, aonde eu deveria ter sido, mas não fui por causa da minha linhagem que se corrompeu na trajetória, se corrompeu desde Gênesis. É importante ler o estudo de Gênesis. Então, toda vez que eu mencionarmos, você precisa voltar à essência, olhar e despertar para a igreja primitiva, nós estamos falando em voltar para a nossa essência, voltar para aquilo que nós somos. Esse resgate de Jesus Cristo é um resgate para o quê? Voltemos à nossa essência. Nós somos enxertados na videira verdadeira para quê? Para dar abacate? Para dar manga? Não. Então, para o quê? Para que a gente voltasse para a nossa essência. E a nossa essência é desde a genealogia de Adão. Nossa linhagem que corrompeu. Houve linhagem que permaneceu. Amém? Então, todas as vezes que falamos, ele está falando de casamento ali no capítulo 5. Então, ele fala muito de comportamento no capítulo 4, por gentios. Para quê? Para que a gente aprenda quem nós deveríamos ser. E não fomos por causa da linhagem corrompida. Faz sentido isso para vocês? Agora ele vai falar dos filhos. E quando vai falar dos filhos, é outro despertamento e conflitos culturais e conflitos sociais que acontecem. Por quê? Quando ele fala da questão de honra e pai e mãe, nós lembramos da cultura, da onde nós somos criados e da maneira que nós somos criados. Ora, existem pais e mães que é muito difícil a gente nos adequar a esses princípios. Tem pais que são ausentes, tem mães que têm filhos sem o conhecimento dos pais, tem pai que abandona a mãe, tem mãe que abandona o filho. O conceito cultural e social corrompeu a estrutura família. Mas existe um padrão de família desde o princípio, Adão e Eva e as linhagens que permaneceram. Qual que é nosso propósito agora como cristão? Voltar à videira verdadeira, voltar à nossa essência e ser quem nós somos desde o princípio. Nós temos referência hoje? Graças a Deus. Vamos trazer mais um conceito que é importante você saber. Por isso que Israel é extremamente preservado. Isso está vindo na minha cabeça agora para falar para vocês. Esse é um dos motivos que Israel ela é guardada, protegida, preservada. Países cada vez mais estão sendo despertados para proteger Israel e proteger os judeus, proteger a igreja primitiva. Por que isso é importante? Nós protegemos a igreja primitiva. É importante para que nós mantenhamos as referências. Nós precisamos de referências, de espelhos, para saber quem nós somos. Se a igreja primitiva ela é afligida pelos movimentos revolucionários, pelos movimentos de reforma, por esses movimentos, eu perco a minha essência. Eu perco a essência desde o princípio, quem eu sou, a videira verdadeira. E eu começo a caminhar novamente no erro de Gênesis.
que é o quê? Nas gerações corrompidas. Então é muito importante a preservação do povo judeu para que eu olhe para lá e eu aprenda quem eu devo ser, porque a minha linhagem não aprendeu. O apóstolo Paulo, ele sempre faz essa menção. O apóstolo Paulo, ele tem essa menção exortativa. Para quê? Para que a gente o tempo todo busque o certo da referência. Por isso que ele fala, abandona o velho homem e nasça de novo. Nós precisamos nascer de novo. Mas nascer agora o quê? Pela videira verdadeira, pela verdade. Então nós vamos aprender a comportar, a falar, a ser, a pensar, a sentir. E aqui quando vai falar dos filhos, ele está falando um comportamento dos filhos que tem uma família honrosa. Então é difícil trazer essa mensagem para o dia de hoje, porque as famílias estão desestruturadas. Se eu começar aqui, já no versículo 1 do capítulo 6, falando que nós que devemos honrar pai e mãe, nós já vamos ouvir um grito, porque muitos não conhecem o pai, outros foi abandonado pela mãe e outros são criados nem pelo pai nem pela mãe, entrado num projeto de adoção. Então, é complicado trazer para hoje, mas só que, presta atenção no que eu quero dizer, é complicado adaptar hoje, mas nós podemos mudar a linhagem. O aprendizado do erro é para que o nosso futuro ele seja diferente. Então, se nós sabemos como deve ser o conceito de honra para filho, vamos falar assim entre nós. Existe filhos que nós olhamos e falamos, nossa, mas que família abençoada, que filhos honrados. Eu queria assim ter filhos como essa família teve esses filhos. Vocês já tiveram uma percepção dessa? Eu já tive uma percepção dessa, né? Uma vez eu e Ciro viajamos para Orlando e um amigo dele nos convidou, um amigo do Ciro nos convidou para almoçar, para jantar na casa dele. E ele tem 2 rapazes. Eu falei, Ciro, eu quero que nossos filhos sejam criados e sejam como esses meninos, eles são os príncipes. Que nível de educação! Existem filhos que nós olhamos como são honrosos, outros a gente fala, aí tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa estranha. Dava para ser diferente, eles estão passando por alguma situação não confortável. Então, nós conseguimos fazer essa percepção. Por quê? Porque existem princípios agora dentro de nós mostrando o caminho da verdade. Então, o que eu quero dizer? Antes de falar de filhos, não importa como nós fomos criados, importa agora como nós fomos criar. Não adianta nós ficarmos falando, fala para honrar pai e mãe, ser submisso, para que eu viva, para que eu ir. Você não sabe quem foi meu pai, você não sabe quem foi minha mãe, você não sabe como foi minha família. Como eu vou voltar lá? Tem pais que abusam hoje, família desestruturada, família de gentios, que pais legítimos abusam de filhos. Como honrar um homem desse? Então você tá entendendo o conflito de trazer essa mensagem? Por quê? Os gentios não têm princípios, mas o princípio desde o princípio, ela existe. Então, não adianta, não vai resolver o nosso problema ficar olhando para trás e nem forçar adaptações. Mas o que vai resolver o nosso problema é o que nós vamos agora fazer diante daquilo que nós temos. Eu sabendo o que eu preciso gerar para que meus filhos sejam honrados, eu agora vou ter que mudar todo o meu comportamento para tratar eles diferente. Você está entendendo? Então, os princípios, eles são válidos para que agora a gente faça e não para que a gente fique o quê? Se julgando por aquilo que não aconteceu. Amém? Então, vamos lá. Filhos, quando vamos falar agora filhos, às vezes você não pode trazer para o teu momento agora, mas você pode trazer para o teu momento futuro, criar filhos diferentes para que eles possam falar, eu posso viver esse princípio de honra. Às vezes hoje nós não podemos, mas nossos filhos vão poder viver.
Então, o que nós vamos aprender hoje pode ser que nós não podemos viver, mas os nossos filhos podem viver. Esse é o valor dos princípios aprendidos. Então, vamos lá. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, vamos lá. O conceito família estruturado é o quê? Que os filhos obedeçam os pais. Então, o que é obedecer? Obedecer é um princípio de confiança. Meu filho confia tanto em mim que eu fico submisso, eu me submeto, eu dependo, eu acredito no que ele fala. Então, eu me torno o quê? Obediente à tua palavra. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento da promessa. Então vamos lá. Primeira coisa que nós aprendemos, quais são as razões de atendermos esses princípios? Porque é justo. Acabamos de ler. Sede obediente aos vossos pais, porque isso é justo. Então vamos lá. Princípio de justiça. É justo obedecer os pais. Conceito hoje de família no Brasil. Dá para obedecer pai? Não dá. Por quê? Tem muito filho que está dando lição de moral para pai. Tem muito filho que está tirando o pai das drogas. Tem muitos filhos que estão tirando pais das bebidas. Tem muitos filhos que estão tirando pais prostrados. Você está entendendo? Então, como submeter uma mentalidade aonde ainda está inferior que a sua? Mas, nós aprendemos casamento antes aqui no capítulo. Para quê? Para que hoje casemos certo. Para que estruturemos conceito de família. E quem sabe os nossos filhos podem viver o evangelho verdadeiro de Cristo. Amém? Então vamos lá. Qual que é a segunda razão para atender esses princípios? É um mandamento. Olha só. Honrar o teu pai e tua mãe. É um mandamento honrá-los. Para que vá tudo bem. Então, quando nós honramos pai e mãe, nós estamos o quê? Plantando uma segurança para nós mesmos. Por quê? Pai e mãe é uma fortaleza. Pai e mãe é uma proteção. Lembra lá da primeira razão? Pai e mãe é a nossa segurança. Porque pode acontecer qualquer dificuldade na nossa vida, quer seja financeira, quer seja emocional, quer seja com os filhos. Qualquer adversidade na vida que possa acontecer, nós vamos recorrer a quem? A nossa fortaleza, pai e mãe. Não tem pessoas mais confiáveis, eram para ser as pessoas mais confiáveis, a nossa segurança, a nossa fortaleza, do que pai e mãe. Pessoas passam, amigos passam, né? Se a gente for estudar a Bíblia Sagrada, a quem se honrar, ele sempre vai se honrar, Deus vai pedir para que seja honrado pessoas que tragam o quê? Força e fortaleza em nossas áreas. Por exemplo, pai e mãe, pastores, profetas, governantes, são todos que muralhas de proteção e fortaleza. Qualquer problema que aconteça conosco, pai e mãe nos acolhe, pastor acolhe, orienta, profeta traz um novo caminho, governo nos ampara, entendeu? Então, é para ser um mandamento cumprido, honrar pai e mãe, que aí nós vamos viver muito bem. Outro mandamento, que vivas muito tempo sobre a terra. E não é verdade? Quem tem pai e mãe presente, amoroso, que suporta, que aconselha, que mantém. Por quê? Porque a caminhada, ela traz as suas eventualidades. Pai e mãe, ele traz esse amparo. Até isso nós precisamos ter como conceito. Nossos filhos vão passar por adversidades. E nós, antes de pensar em tê-los, nós temos que pensar, estamos preparados para segurá-lo no momento da adversidade? Então, quem tem um bom pai e uma mãe vive muito, porque está sempre protegido no momento das adversidades. Aí o apóstolo Paulo vai falar, vós,
pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então vamos lá, pais, não crie nos seus filhos, não provoque nos seus filhos ira, raiva, maldade, crueldade. Não fica criando isso nos seus filhos, porque existem princípios lá na frente que ele vai precisar aplicar para serem honrados, e ele vai precisar te amar depois. Então, o que isso é importante. A maioria de pais cruéis, a maioria dos pais cruéis, eles geram filhos rebeldes. A maioria. Então, a crueldade, ela não edifica e não acrescenta, ela não educa as pessoas. Por quê? Porque vai gerar o quê? Um reflexo nessa criança. Hoje a gente não vai falar de pregar de reflexo de criança, mas é só para a gente nos amparar aqui. Vai gerar um reflexo naquela criança que ela o quê? Não merece família, não pertence àqueles pais, que eles são cruéis, que eles são maus. Então, geralmente, pais cruéis, eles geram filhos rebeldes. A mesma coisa, tem uma diferença entre corrigir, né, e trazer uma correção. Então, vamos lá. Eu quero dizer, não puna os filhos. Só um parênteses aqui, não puna os filhos. Punir é vingança. E nós não estamos criando uma competição entre pais e filhos. Punir, eu vou puni-lo por alguma coisa. Você está se vingando porque ele não fez aquilo que você queria. Mas corrigir é amor. Então, eu tenho um conceito. Vou falar de mim. Bater não educa. Bater não educa. Então, eu tenho três filhos. Elas dão trabalho? Muito. Elas são difíceis? Muito, porque são inteligentes. São crianças que estão sendo criadas para serem inteligentes. Elas argumentam? Muito. Elas dão o show delas? Muito. Mas eu, como mãe, o Ciro está aqui também, ele pode falar como pai, nós nunca sentimos a necessidade de nos vingarmos, puni-los com crueldade por algum motivo. Mas sempre Deus deu uma saída para o que? Educá-los com amor. Então, eu acredito que bater não educa. Bater, a punição é vingança de pais. Então, cada um, ele se adapta, né? Então, os filhos, eles têm o quê? 4 princípios para, 4 razões para que obedeçam esses princípios. 1, olha o que o apóstolo Paulo fala, porque é justo. 2, porque é um mandamento. 3, para que tudo te vá bem. 4, para que vivas muito. Então, se nós queremos que os nossos filhos sejam honrados e outras pessoas olhem para ele e falem, que pessoa honrada, nós precisamos ser esses pais que eles esperam. Amém? Então, ele vai falar agora os deveres dos servos. Então, eu vou ler para vocês, para ver se dá tempo a gente chegar em guerra espiritual. Então, vamos lá. Vós, servos, obedecer vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como agradando a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração e vontade de Deus. Então, ele está falando o quê? Que nós precisamos servir pelaquilo que nós somos chamados, para aquilo que nós estamos em nosso trabalho, com amor, olhar para o serviço e não para pessoas. Muitas das vezes nós corrompemos o nosso bom trabalho porque nós estamos olhando para pessoas, competindo com pessoas, querendo ser aprovados por pessoas e assim por diante. Servindo de toda boa vontade, toda vontade de coração e a Deus, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer e seja um servo livre,
Vós, senhores, fazer o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está no céu, para que com ele não há acepção de pessoas. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e toda a força do poder. Amém. Então vamos lá. Aqui ele vai trazer no final do capítulo 6, no final da sua carta para a igreja em Éfeso, sobre o que agora? O despertamento do mundo espiritual. Eu não consigo ser despertado para a verdade do mundo espiritual se tudo isso na minha vida não for verdade. Olha só o que o apóstolo Paulo ele nos ensina até chegarmos em uma vida espiritual. Ele começou a falar primeiro na nossa vocação, para que o mundo espiritual seja despertado dentro de nós. Eu preciso viver o quê? Uma vocação. Segundo, ele começa a falar o quê? Sobre áreas da nossa vida e como andar no poder, em todo o nosso comportamento, em todo o nosso pensamento. Então ele começa a trazer aqui áreas de pecado que nós precisamos remover da nossa vida. Falou da mentira, falou do engano, falou do furto, falou todo o pecado. Quer dizer, ele deu o quê? Princípios de libertação. Depois ele falou o que? Marido e mulher. Então quer dizer, o mundo espiritual ele é o que? Despertado quando nós temos o que? Um casamento, uma área afetiva, uma família estruturada. Depois ele vai falar sobre o que? Filhos. Então nós precisamos ter um conceito na geração de filhos. Depois ele vai falar o que? Sobre o servir. Então por que eu voltei atrás tudo isso? O mundo espiritual, ele só é revelado para aqueles que têm as áreas de sua vida estruturada. O mundo, não adianta nós querermos impor o mundo espiritual, falar de diabo, falar dos demônios, falar dos anjos. A gente está vendo o erro espiritual, está gritante na vida da pessoa. Primeiro, porque o homem interior não está despertado, o poder de Cristo está anulado. E por que essa pessoa não vê, ela não enxerga, não ouve, não entende? Não adianta eu falar, porque as áreas da vida dela estão desestruturadas na medida da videira verdadeira, para que ative o homem interior. Então vamos lá. O homem exterior, escreva isso, está descompensado mediante ao homem interior. Então vamos lá. O homem interior, eu dentro, comunico com meu homem exterior, mas para que eu comunique, o homem exterior tem que entendê-lo. Se eu tenho um homem exterior descompensado, o meu homem interior não comunica e também não é despertado. Tá fazendo sentido isso? Então vamos lá. Mundo espiritual. Batalha espiritual não é para todos. A revelação e o despertamento do mundo espiritual não é para todos, é para aqueles que têm um homem exterior ajustado, adequado. Ele está o quê? Vivendo em quê? Em equidade de justiça. Então, se ele consegue manter essa normalidade, ele consegue ser despertado no homem interior. Não adianta nós batermos a cabeça. Quantas vezes a gente fala assim, irmão, você já prestou atenção no mundo espiritual? Você já se despertou para isso? Às vezes isso pode ser algo espiritual. Às vezes a pessoa ri, faz deboche, não entende, te critica, fala, ela vem com... Tem pessoas que usam, quando falamos do mundo espiritual, né, fala assim, isso aí é história para você contar porque você não conseguiu sucesso em uma coisa, então você fala que a culpa é do mundo espiritual. Então existe todos esses relapsos aí problemáticos de um homem exterior desestruturado. Então, por que eu estou falando tudo isso?
antes de abrir a revelação como o mundo espiritual opere quem ele é e como nós podemos operá-lo, o apóstolo Paulo encheu de princípios. Ele pregou 5,5 capítulos só de reforma do homem exterior. Então vamos lá para a cajadada. Ele pregou o quê? 5,5 capítulos só de reforma para o homem exterior. Então não dá para querer falar de mundo espiritual e libertação para quem anda corrompido. E vamos lá, por isso que não são todos que vão compreender, não são todas as denominações que vão entender o mundo espiritual e sua estrutura, porque não tem uma lapidação do homem exterior. Deixa eu falar mais. Se a denominação, se o grupo, ele não lapida o homem exterior, se ele não prega 5,5 capítulos para aquele homem exterior, aquele povo não é despertado, aquela pessoa não é despertada para o mundo espiritual. Ele é uma tristeza, dá uma dó. É algo assim que dói o coração, por quê? Porque anula o grande poder do homem interior. Então eu sou a favor da igreja que lapida o homem exterior. Eu sou da opinião, eu voto a favor, digamos assim, da igreja ela ser exortativa, da igreja ser aquela que alinha a videira verdadeira. Eu sou daquele princípio que entrou a igreja, você é igual à igreja de Éfeso, frio, não despertado, mas consciente que é salvo. Mas só isso não lhe basta. Você precisa ouvir agora 5,5 capítulos ser lapidado para que você descubra o poder que está dentro de você. Precisamos nos levantar para lapidar pessoas, para que o poder desperte dentro delas. Você já percebeu que igrejas, denominações que trabalham muito com exortação, trabalham muito com libertação, trabalham muito com retirar o homem, o velho homem, né, e trazer para a verdade do princípio da igreja primitiva, eles são mais espirituais? Eles são mais entendedores do mundo espiritual? Porque essa é a verdade. Essa é a verdade. Agora, se eu lapido o homem exterior na medida que me é conveniente, isso daí é até uma estratégia do diabo, viu? Quando eu lapido uma pessoa para que ela continue cega, surda e muda, sem autoridade, porque não foi despertado o poder que está dentro dela, eu manipulo com mais efetividade. O diabo manipula mais. O diabo, ele alcança mais. O diabo engana mais e outras desestruturas são desencobertas. Mas se eu tenho um povo lapidado e eu tenho um povo voltado para a igreja primitiva, Deus fala com ele, Deus revela com ele, Deus traz sonho para ele, Deus toma ele, Deus traz cântico para ele, Deus levanta ele. Então olha só como é diferente, porque nada agora vos lhe será oculto, mas tudo lhe será manifesto mediante a luz que está sobre nós. Entendeu? Então dá uma dó não lapidar pessoas de Cristo. Amém? Então eu sou assim, eu voto no apóstolo Paulo. Vamos lá? Então vamos falar assim brevemente aqui. Ele vai dizer aqui os inimigos dos cristãos. Pronto, nós cristãos temos inimigos. E esse inimigo se chama o diabo. Nós temos um inimigo. E esse inimigo, ele se chama diabo, Satanás e seus demônios. E agora que eu sou lapidada, meu homem exterior é lapidado, o meu homem interior comunica. E eu consigo observar quais são as astúcias do diabo
que opera sobre a minha vida, sobre a minha linhagem, sobre a minha cidade, sobre o meu estado, sobre o meu país e sobre uma organização mundial. Tudo depende da sua vocação e do seu nível de interação. Deus não vai revelar nada para ninguém se você não vai fazer nada. E nós somos assim. A gente não vai delegar nada para ninguém e falar nada para ninguém, sabendo que ela não vai fazer, não vai executar. Então, tudo depende do nosso comprometimento com o reino. E ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então coloca aí, número 1. O diabo, ele faz o quê? Tem as suas ciladas. E o diabo, ele opera em ciladas, em dardos inflamados e em provocações dos dias maus. Aí ele vai falar: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas assim contra principados, potestades, príncipes das trevas desses séculos, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos lá. E eu vou finalizar aí. Aqui nós vamos falar da armadura de Deus com profundidade amanhã. É importante a gente falar sobre isso. Então vamos lá. Quando eu tenho um homem exterior lapidado, eu tenho um homem interior que está o quê? Despertado. Quando esse homem interior em mim, ele é despertado, eu entendo que todas as minhas lutas, elas não são humanas, mas elas são espirituais, ok? E se eu entendo que essas lutas, elas não são humanas e elas são espirituais, é porque eu compreendi que tudo foi feito por Ele, para Ele e pertence a Ele. E eu compreendo que tudo é operado por Ele. Se eu tenho essa compreensão e essa mentalidade que tudo aqui é operado por Deus e o mundo espiritual tem o seu reflexo na terra, eu compreendo o poder que está dentro de mim para o que eu seja agora firme e vencedor das ciladas do diabo. Então, todo o conceito, às vezes científico, de estratégia, questões de personalidade, quando eu tenho um homem exterior que ele ainda não é lapidado, eu trabalho com as suas estratégias, que é muito importante também. Mas se eu tenho um homem exterior lapidado, eu entendo por que aquela estratégia está sendo delegada, porque eu sei qual que é o plano espiritual. Amém? Então eu sei lidar com aquela pessoa, não por causa da estratégia, mas porque eu conheço o espírito que está sobre ela. E para que eu lide com ela, eu tenho que ter uma comunicação, que eu saia das ciladas daquele espírito. Só que falar isso é doido, porque eu preciso do primeiro quê? De viver 5 capítulos e meio e depois eu compreender a verdade do mundo espiritual. Amém? Nós não vamos ter muito tempo, porque a live, ela com 58 minutos, ela desliga e nós precisamos orar. Amanhã eu vou falar qual é a razão desse despertamento do homem interior. Vamos falar dessas 4 classes. 4 classes nós falamos no começo, mas ela vai ser desvendada agora no final. Principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais. Nós precisamos viver isso daqui. Está no Novo Testamento, eles não morreram, eles vivem. Mas tem uma forma de permanecer e operar cada um deles. E ele vai trazer 5 formas de operar. E se eu opero, eu ando em espírito, despertado. Para o quê?
para o mundo espiritual. O apóstolo Paulo, ele gastou, o bispo gosta de usar essa expressão, uma gasolina, em torno de 2 anos e meio, mais ou menos, só trazendo exortação para que ele chegasse no mundo espiritual. Amém? Então agora nós vamos orar para que o homem exterior nosso seja lapidado, para que áreas da nossa vida seja reajustada. Não dá para trabalhar com o mundo espiritual, às vezes com um marido grosso dentro de casa, é compreensível. Não dá para trabalhar com o mundo espiritual, ficar despertado ao mundo espiritual com filhos rebeldes. É mais complicado. Não dá para operar o mundo espiritual, às vezes com problemas financeiros, a gente fica desequilibrado. Não dá para trabalhar o mundo espiritual sem que princípios e mandamentos a seguir não são cumpridos. Eu preciso de uma reforma do meu homem exterior, para que eu viva com naturalidade o homem interior, que ele grita para um poder ser despertado. Amém? Vamos todos orar? É duro. Senhor Deus e Pai, nesta noite, nós te agradecemos pelo dom do discernimento do Espírito. Te agradecemos, Senhor, ó Deus, pelo dom derramado, Senhor, em pastores, em pastoras, em igrejas, em denominações. Porque, Senhor, ó Deus, quando o Espírito é despertado e o mundo espiritual nos é revelado, mais pessoas, Senhor, ó Deus, são despojadas do homem exterior, são despojadas do velho homem, são lapidados, Senhor, ó Deus, para que retorne na sua origem desde o princípio. Nós somos criados, Senhor, ó Deus, para ter a linhagem de Adão e Eva, aqueles da linhagem daqueles que permaneceram. Mas, Senhor, ó Deus, o pecado nos separou da linhagem verdadeira. O pecado das linhagens, Senhor, ó Deus, fez separação do que é santo para o profano. Nós fomos, Senhor, ó Deus, levados por todos os ventos de doutrina, por todos os erros, todos os enganos, toda a desestrutura. Nós fomos levados. Mas o teu Filho, Jesus Cristo, pagou um preço, Senhor, para que nós voltássemos, e nós voltamos. Voltamos, Senhor, ó Deus, para aquilo que deveríamos ser. Voltamos, Senhor, ó Deus, para aquilo que o Senhor Deus planejou desde o princípio. O Senhor nos planejou desde o princípio. E esse princípio voltou. O Senhor Deus é o princípio e o fim, e o princípio jamais acabou. O Senhor resgatou todos nós para o princípio, e a verdade do Senhor permanece. Oramos pela preservação do povo judeu. Oramos, Senhor, ó Deus, pela preservação de Jerusalém. Oramos, Senhor, ó Deus, pela preservação da igreja primitiva. Como os futuros gentios, Senhor, ó Deus, crescerão sem uma referência. Como o evangelho vai ser pregado, Senhor, ó Deus, sem antes vermos uma referência. Como as mulheres, Senhor, ó Deus, aprenderão a ser esposas, aprenderão, Senhor, ó Deus, a se comportar, aprenderão a ser mães, sem ter uma referência. Como os homens aprenderão, Senhor, ó Deus, serem maridos, serem, Senhor, ó Deus, prósperos como os judeus, serem, Senhor, ó Deus, responsáveis, serem pais verdadeiros, sem uma referência. Oramos, Senhor, ó Deus, pela preservação da nossa referência. Oramos, Senhor, ó Deus, pela guarda da nossa referência. E que os nossos olhos, Senhor, ó Deus, permaneça firme, Senhor, nas nossas referências. Éramos para ser assim. Deus, nós te pedimos, nos ajuda, para que o velho homem seja despojado, para que o velho homem seja lapidado. Abra e rasga o nosso coração, tirando toda arrogância, toda mentira, toda, Senhor, ó Deus, vaidade, todo conceito cultural, todo conceito social, toda falácia científica. Deus, rasga o nosso coração.
para o aprendizado dos princípios, os princípios que nos levam à nossa referência, os princípios que nos levam para o princípio, os princípios que nos tornam o novo homem. Nós queremos nascer de novo verdadeiramente. E se nascemos, Senhor, ó Deus, de novo, vivendo os seus princípios, o homem interior ele é despertado. O poder e a força do homem interior é despertado sobre nós. Desperta esse homem. Tira toda a cegueira, tira toda a surdez. Senhor, ó Deus, abra os nossos lábios para o poder dessa força. Deus, em nome de Jesus, desperta, Senhor, os nossos sentidos para o mundo espiritual. Os sentidos do homem exterior precisam ser despertados, Senhor, ó Deus, para o mundo espiritual. Que nós possamos, Senhor, ó Deus, tomar a autoridade deixada por Cristo Jesus. Que o teu nome está acima de todos os poderes. Que o nome dele está acima de todos os principados, potestades, hostes malignas desse mundo tenebroso. O nome dele está acima de todos os nomes, assim nós somos diante dele, assim nós somos com ele. Nós estamos acima, Senhor, ó Deus, de todo que foi gerado e desestruturado pelo diabo. Senhor, ó Deus, traz a nossa referência e começa, Senhor, ó Deus, nos dá força. Traz a força, Senhor, para reajustarmos, reorganizarmos, Senhor, alinharmos áreas da nossa vida que hoje está desestruturada. Alinha, Senhor, ó Deus, os casamentos. Senhor, ó Deus, que os maridos sejam despertados, as esposas sejam despertadas, que homens se levantem como os pais e provedores, mulheres levantes como mães que alcancem o futuro dos seus filhos, que amem a tua casa e a tua família. Deus, que os filhos sejam honrados, Senhor, ó Deus, e tenham um caminho de honra. Deus, em nome de Jesus, trabalha na área financeira, traz a estrutura, traz a verdade, traz a equidade, traz a bonança, assim como o Senhor traz para o povo judeu. Nos desperta para a verdade que eles vivem. Nos ensina de novo, Senhor. Nos traz o caminho de novo, Senhor. Nos dá a oportunidade de viver em Jerusalém. Nos dá a oportunidade de vê-los, senti-los e aprendê-los. Nos dá a oportunidade, Senhor, para viajar para a Terra Santa. Nos dá a oportunidade, Senhor, de caminhar na Terra Santa. Nos dá a oportunidade, Senhor, ó Deus, de ver, viver e sentir, Senhor, ó Deus, a nossa referência. Para que áreas da nossa vida, Senhor, ó Deus, sejam alavancadas, despertadas, Senhor, ó Deus, e alcance os princípios do Senhor e a mudança da nossa vida. Muda a nossa história, Senhor. Muda os nossos rumos. Nos ensina, Deus, e que o mundo espiritual nos seja ainda hoje revelado diante de nós. Assim nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amanhã era para começar Esther, mas nós precisamos falar um pouco do diabo, tá bem? E ele não pode passar batido, ele precisa ser desmascarado. E a gente precisa de tempo para desmascarar ele com excelência. Amém? Glória a Deus. Então amanhã nós vamos falar da armadura dos cristãos e como esse diabo ele opera. E a partir de hoje, pega esses 5 capítulos e meio que nós lemos. A Darly me mandou uma mensagem hoje. Ela falou, pastora, eu tô lendo tudo de novo de Neemias e manda as portas para mim. Eu esqueci de mandar as portas. Gente, eu tô com muita criança. E pega esses princípios, leia de novo e aplica. Sabe, quando eu me converti, eu comprei uma Bíblia nova, né? E comecei a ler desde Gênesis. Quando foi chegando uma coisa que eu não era, eu grifava o que eu tinha que mudar e o que eu tinha que ser. Então, no livro de Efésios, eu tinha grifado ele quase todo, porque eu era um velho homem. Então, grifa tudo que você precisa mudar, grifa. Tem coisas ainda que você não entende porque você tem que mudar, mas grife, pede para o Senhor entendimento. Leva para o seu pastor, leva para a sua pastora.
para que eles te ajudem a despertar nisso. Tem pessoas que ficam presas por coisas tão miseráveis, tem pessoas que ficam presas porque não entendem o vinho, tem pessoas que ficam presas porque não entendem a questão financeira, então fica preso por coisas tão miseráveis e ainda não resolve o problema deles. Faz um propósito com Deus, de trazer essa mudança na sua vida. E depois você avalia se você prefere voltar a ser aquela pessoa, você tem tempo ainda de voltar, ou se você quiser continuar a ser essa nova pessoa. Faz um teste se você é tão assim esperto. Mas não fique preso a coisas tão miseráveis, porque as coisas miseráveis, elas são essência do velho homem. Você precisa ser um novo homem. E ore para Deus também te dar a oportunidade de viver, de estar em Israel, de conhecer a nossa essência, tudo que nós deveríamos ter sido. Amém? É muito importante isso. Muda muito a vida da gente, desperta para a verdade. E amanhã nós vamos falar sobre o diabo. Glória a Deus. Então, até amanhã. Um grande beijo para vocês. E nós vamos terminar o livro de Efésios. Até mais. Beijo, beijo.